Fala, meus queridos! Hoje trago para vocês 6 fundos imobiliários que são a preço de troco e cabem no bolso de qualquer um. Então fiquem até o final aqui comigo, que dentro dessas cotinhas baratinhas tem um detalhe legal que vai fazer você repensar a sua carteira. E ainda no final vou falar qual que é o meu favorito desses FIIs baratinhos aí. Já aproveita e deixa o like aqui, se inscreve para fortalecer o canal, para eu poder estar trazendo mais conteúdo legal como esse para vocês. E o primeiro FII que eu trago para vocês é o GGRC11. Ele é um fundo de tijolo que ele investe em galpões logísticos e galpões industriais. E eu vou estar usando a plataforma da Ward aqui para vocês, que para mim é uma das melhores plataformas para se avaliar fundos imobiliários e ações. Então o preço atual dele está R$ 9,58. Ele está com um dividendo yield dos últimos 12 meses, do último ano, de 12,38% e um PVP de 0,86. Ele está bem descontado. E a liquidez média diária dele é de 4 bilhões. Isso aqui é uma liquidez ótima, excelente para fundos imobiliários. Descendo um pouquinho aqui, a gente tem o yield do último mês, que foi de 10 centavos, um dividendo yield de 1,04% ao mês. Dos últimos 3 meses foi de 31 centavos. Descendo mais um pouco aqui, a gente pode ver que ele tem 84% em imóveis, ele tem 10% em outros FIIs e tem 5% de caixa. Ele tem uma excelente quantidade de imóveis, são 33, bem diversificado. A gente pode ver dentro delas tem a Ambev, a Hering, ele tem a Dafit, Volkswagen, Americanas. Então ele está bem diversificado. Tem vários CDs aqui. E descendo mais um pouquinho aqui, o valor da cota patrimonial dele, o justo ali para se pagar, seria de R$ 11,18. Mas como ele está descontado ali, com PVP de 0,86, então a gente pode até ter uma valorização de cota mais à frente. E aqui a vacância dele está 1,4%. Isso é uma vacância bem baixa para um fundo de tijolo, isso ainda dá margem para ele alugar isso aqui e pagar um pouquinho mais de rendimento para a gente. Ele já está com rendimento legal, mas ele alugando isso aqui paga um pouquinho mais de rendimento ainda. Descendo mais um pouco aqui, a gente pode ver o gráfico de dividendo yield. No mês de agosto, ele pagou 1,04%, deu 10 centavos no mês por cota. No mês de julho, foi de 1,07, 11 centavos por mês. E, pessoal, vocês podem achar isso muito pouco, mas deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa. Olha só, o GGRC aqui, o preço da cota é R$ 9,58. Se a gente tiver 96 cotas dele e com dividendo yield mensal pagando 10 centavos, que é pouco, e a gente ia receber R$ 9,60 por mês. Então, com apenas 96 cotas, a gente já ia poder comprar uma cota a mais do GGRC. Isso ia virando uma bola de neve, Então, isso é a importância da gente poder estar investindo em FIIs e recebendo a cada mês. Mas segura aqui comigo até o final, que depois, quando eu falar de todos os FIIs aqui, eu vou montar essa tabela aqui e vou mostrar para vocês quanto que a gente poderia receber com uma carteira mais diversificada entre esses FIIs aqui. E vocês vão se surpreender com isso aqui. Então agora vamos para o próximo, que é o KNSC11. E ele é um fundo base 10 da Quineia. A Quineia é uma das melhores e mais respeitadas gestoras de fundos imobiliários, pessoal. Ele investe em títulos imobiliários. E o preço atual dele está R$ 8,64, um dividendo yield mensal dos últimos 12 meses de 12,96, quase 13%, e com PVP de 0,99. Então isso aqui é uma oportunidade, pessoal, porque fundo de papel não se paga acima de PVP de 1. Geralmente é difícil você ver com PVP abaixo. Então é bom também você dar uma estudada nos relatórios ali, ver o porquê que ele está abaixo. Às vezes ele pode estar abaixo porque ele realmente está algum problema, ou às vezes é porque tem um desconto irracional aí, mas então é bom estudar. Que esses FIIs, base 10 aqui que eu estou trazendo para vocês, na minha visão eles são muito bons, só que no dia que você pode estar olhando o vídeo aqui, de repente eles podem estar com algum problema. Então sempre, antes de você comprar alguma cota, dê uma estudada sobre eles, para não estar investindo seu dinheiro no lugar errado. Ele tem uma excelente liquidez média diária, também de 4 milhões, isso é excelente para fundo imobiliário. E a gente pode ver aqui a variação dele durante o último ano, Descendo mais um pouco aqui, a gente vê o yield do último mês, que foi de 1,16%, que também rendeu 10 centavos, e 29 centavos nos últimos 3 meses. Descendo mais um pouco aqui, o portfólio, ele tem 97% em CRIs e ele tem quase 2% ali de caixa. Para quem não sabe o que é um CRI, um fundo de papel, eu vou falar de uma forma bem básica e simples aqui, bem resumida. O CRI são certificados irrecebíveis. Tem um fundo de tijolo lá que ele precisa se alavancar,
mas ele não pode fazer financiamento. Então, ele emite um CRI, ou seja, esse fundo de papel vai pegar o direito de receber os aluguéis do fundo de tijolo que tem os galpões logísticos ali, por exemplo. Então, o galpão logístico ele vai ceder o aluguel para esse fundo de papel e o fundo de papel vai dar o dinheiro para o fundo de tijolo para ele poder comprar um outro galpão logístico e por aí vai. O valor da cota patrimonial dele aqui é de 8,73, bem próximo do que ele está custando hoje, né? Ele está com um PVP de 0,99 e mais aqui embaixo a gente pode ver quanto que ele pagou por cada mês, né? No mês de agosto foi de 10 centavos, um yield de 1,15% ao mês, né? No mês 7 ele pagou 9 centavos, um yield de 1,01. O pessoal lembra daquele cálculo que eu fiz com vocês ali? Pois no final vou mostrar do KNSC também, de todos eles consolidando eles junto, para vocês verem quanto que vocês podem ganhar com fundos imobiliários base 10. Vocês vão ficar surpresos com o valor que isso pode estar rendendo para vocês. E agora no próximo FII que eu vou mostrar aqui, tem um detalhe bem legal nele que eu vou mostrar para vocês. E ele é o ALZL11. E ele é o ALZR11. Ele é um fundo híbrido que combina com imóveis físicos e títulos imobiliários, né? Ele tem um preço atual de 10,08, um dividendo yield nos últimos 12 meses de 9,54% e o PVP de 0,93, está descontado também. A liquidez média diária dele é de 1 milhão e 400, quase 1 milhão e meio, né, pessoal? E assim, ó, tem um detalhe interessante nele, que eu acho que até vai ser um caminho daqui para frente para os fundos imobiliários. Lá nos Estados Unidos, eles têm vários fundos imobiliários com isso. Então, aqui, ó, ele no último mês ele teve um yield de 0,93, diferente dos outros que tem 1% ao mês, esse aqui tem um pouquinho menos, e a gente vai ver logo o porquê, e foi de 9 centavos por cota. E nos últimos 3 meses foi 26 centavos, né? Então, descendo aqui, a gente pode ver o portfólio dele. Como eu falei, ó, ele tem 68% em imóveis, ele tem 21% em FIIs e 9% em caixa. E a gente pode ver os imóveis dele aqui também. Ele também é bem diversificado, tem 23 imóveis. E dentro deles, ele tem BRF, a Globo, ele tem a Sky, Coca-Cola, CD do Mercado Livre. E aqui está o ponto que eu acho bem interessante, que eu acho legal. Scala Data Center. O que é isso aqui? Como se fosse um coração de uma empresa. É um lugar que está cheio de computadores gigantes ali, onde que guarda informações de empresas, sites, dados na nuvem. Vamos supor, a Netflix. Todos os filmes e coisas, séries da Netflix estão ali, tudo que tem no celular da gente hoje em dia tem nesses lugares, nesses data centers. Isso aí é espalhado pelo mundo inteiro. A gente tem aqui no Brasil. Então, agora ele tem um lugar desse todo preparado para receber data center. E isso aí é uma coisa que cada vez mais vai precisar, né? Porque tudo hoje em dia está na internet, está na nuvem. Então eu vejo como isso aqui que é algo que ainda vai ter muito nos fundos imobiliários aqui do Brasil. Que lá nos Estados Unidos tem fundos imobiliários específicos só de data centers. Imagina que legal, né, isso aí. E até agora com essas IA, né, inteligência artificial, eles precisam desses lugares para estar armazenando os dados. E também as coisas do celular da gente, as fotos, as coisas que ficam na nuvem, são tudo nesses lugares aí. Até aqui, ó, nosso conteúdo do YouTube, ele também precisa ter um data center para estar armazenando todos esses vídeos aqui. Então, continuando mais um pouco aqui, o valor da cota patrimonial que ele deveria custar é de R$ 10,79. Ele está com uma vacância zerada, né? E o último rendimento ali foi de 0,09. A gente pode olhar aqui, ó, por mês. No mês 7, né, o mês de agosto agora ele não pagou ainda, mas no mês 7 foi de 0,9% ao mês, 0,93 na verdade, né? E um rendimento de 9 centavos. Já no mês aqui de junho foi de 8 centavos. Galera, esse foi legal, né? Mas fica aqui que o meu favorito está chegando logo aí. E agora nós vamos falar de um dos mais famosos do YouTube, que é o MXRF11. Ele é um fundo de papel também que investe em CRIs, né? E o valor da cota atual dele ele é 9,52. E só para falar, pessoal, o MXRF11 ele é top 1 do YouTube, tá? Top 1. Ele é o mais falado, mais procurado aqui no YouTube sobre fundo imobiliário, né? Voltando aqui, então, o preço atual dele é 9,52, um dividend yield dos últimos 12 meses foi de 11,97 e ele está com PVP de 1. Para vocês terem uma ideia, olha só, a liquidez média diária dele é de quase 10 milhões, pessoal. Isso aqui é muita coisa para o fundo imobiliário. Ele é muito negociado na bolsa, porque realmente é muito famoso, ele é um dos FIIs muito bons aqui, né? E o yield do último mês foi de 1,05%, pagou 10 centavos também ao mês ali. Aí descendo mais um pouco aqui, a gente pode ver o portfólio dele, que é de 80% em CRIs,
12% em outros FIIs e ele tem ações e sociedades 6,46%. Já que o valor da cota patrimonial dele seria de 9,49. Ele está 2 centavinhos acima aí, mas ainda continua com um PVP de 1. Como eu falei antes ali, o dividendo yield dele do último mês, ele pagou 10 centavos, né? E descendo aqui, a gente pode ver de todos os meses. Agora, no mês de agosto, foi 10 centavos e ele pagou 1,05% ao mês. No mês de julho, a mesma coisa, e no mês de junho também. E agora, o próximo fundo imobiliário é o CPSH. Ele é um fundo tijolo que entra na nossa lista focado em shoppings e varejo. Ou seja, ele tem participação em vários shoppings por aí, ou em varejo, onde que ele recebe aluguel das lojas que estão dentro do shopping ali, né? E o preço atual dele é de 9,48 por cota, um dividendo yield de 12,87%, um PVP de 0,81. Ele está bem descontado aqui, então ele tem uma grande margem aqui para poder ter valorização até chegar ao PVP de 1, né? Uma liquidez média diária de 2 milhões, quase 3 milhões. Pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Quando vocês forem olhar um fundo imobiliário, sempre tentem pegar um fundo que seja acima de 1 milhão, né? Então, descendo um pouco aqui, a gente pode ver também que ele paga no último mês aqui foi 10 centavos, um yield de 1,05% ao mês, e descendo mais um pouco aqui o portfólio, é 71% em imóveis e 24% em outros FIIs, e ele tem um caixa de quase 4%. Aí podemos dar uma olhada nos imóveis dele aqui. Ele tem uma quantidade de 11 imóveis, e os shoppings dele aqui, a maioria é em São Paulo, ele tem um no Rio de Janeiro, e também tem no Rio Grande do Sul e no Ceará. Como eu sou de Santa Catarina, não conheço nenhum desses shoppings aqui. Deixa aqui nos comentários se você conhece algum desses shoppings aqui, se é da sua cidade ou por perto aí. Agora, descendo um pouco aqui, olha só, ele está com uma vacância de 4,9%. Mas isso aqui é baixo e é bom. Geralmente, os fundos imobiliários de shopping, eles deixam uma vacância assim, porque com isso eles fazem um giro de inquilinos ali, podendo sempre querer pedir um pouco a mais de aluguel em cima de cada sala ali, né? Então, é bom eles ter sempre essa margem de vacância até para oportunidades de novos inquilinos melhores e que paguem um pouco mais. E aqui podemos ver os rendimentos, né? A gente pode ver aqui, ó, no mês 12, em dezembro, ele teve um pagamento melhor, de 11 centavos por cota ali, um rendimento de 1,2% ao mês. Isso porque final do ano, ali dezembro, as lojas vendem mais, né? Então eles conseguem ter uma margem a mais ali em cima também. No mês de julho, ele ainda não pagou agora em agosto, foi um yield de 1,06% ao mês, 10 centavos, né? No mês de junho a mesma coisa e em maio também. E agora vamos ir para o meu fundo base 10, o meu queridinho, né? E eu tô falando do GARI 11. Ele também é um fundo tijolo, ele investe em galpões logísticos e renda urbana. Ele tem um trabalho bem ativo, né? Os gestores deles ali são muito competentes, eles trazem uma rentabilidade muito boa para a gente, faz uns negócios muito bons ali. Até se vocês quiserem que eu traga um vídeo específico sobre ele, deixem aqui nos comentários. Mas então, o preço atual dele é de 9,08 e ele tem um dividendo yield dos últimos 12 meses ali de 10,39% com PVP de 1,01. Ele deu uma boa subida nos últimos meses aqui, ele estava bem descontado. Quem comprou nas baixas aqui aproveitou bem a oportunidade dele, que agora ele está com PVP de 1,01. Esse aqui é um fundo que eu compraria com PVP de 1, talvez aqui eu esperaria um pouquinho para ver se ele vai cair acima de 1. Não gosto de comprar fundo imobiliário, porque eles não têm a capacidade de valorização como as ações, pois eles, por lei, eles são obrigados a distribuir 95% do lucro deles, né? Então sobra só 5% para eles. Isso eles não têm como fazer muita coisa aí para poder ter valorização no patrimônio deles. E a liquidez média diária deles aqui é de 6 milhões, ó, também é muito negociado. Ele está no top 3 dos fundos pesquisados aqui, que o pessoal gosta no YouTube, né? Para vocês verem como ele é um fundo muito bom mesmo. Descendo um pouco mais aqui, ó, o yield do último mês foi de 0,91, né? Pagou 8 centavos. Descendo um pouco mais, a gente pode olhar o portfólio dele aqui, e é 55% em FIIs, ele tem 36% em imóveis e tem 8% de caixa. Esses 55% em FIIs aqui é porque ele fez umas vendas e ele foi para um outro fundo e o outro fundo pagou ele com aquelas cotas do FII. Ou ele acabou comprando um outro fundo imobiliário ali, por isso ele está como FIIs aqui. Agora não lembro bem certo, eu teria que estar olhando no relatório gerencial dele. E a quantidade de imóveis, olha que excelente, que ele é muito bem diversificado, ele tem 36 imóveis. A gente vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele tem Pão de Açúcar, vários, né? Quase todos eles do Pão de Açúcar tá aqui, Mateus, né? E temos Carrefour aqui também. Só que ele está fazendo a venda de algum desses ativos aqui de renda urbana
e isso vai fazer com que a alavancagem dele caia, né, o endividamento que ele tem ali caia, e também receber um pouco de dividendo a mais para nós aqui. Então, o valor da cota patrimonial dele, né, o preço justo seria de R$ 8,99, ele está um pouquinho acima. Ele está zerado de vacância, né, todo mundo os inquilinos ali pagando tudo bem certinho para ele. E o último rendimento aqui de 8 centavos. Então, no último mês aqui, ele já pagou aqui para o mês de agosto e ele pagou 8 centavos, né, um dividendo yield de 0,9. O mês de julho, a mesma coisa, o mês de junho, a mesma coisa. Então agora, pessoal, vamos mexer naquela nossa tabelinha ali e fazer o cálculo de quanto a gente ia ganhar com esses fundos imobiliários aqui. Olha só que legal aqui, ó. Então, como a gente já falou do GGRC11, agora a gente vai no KNSC11. Você precisaria de 87 cotas para estar ganhando 8,70, assim podendo comprar mais uma cota do KNSC11. E o mesmo aqui para o ALZR11, né? Precisaria de 101, no MXRF 11, 96, no CPSH 95 e no GARI 11, 91. Agora, olha só que legal aqui, pessoal. Se você tivesse 1.000 cotas de cada um deles, você iria estar recebendo R$ 100 do GGRC, do KNSC também, do LZR você receberia 90, do MXRF você receberia 100, do CPSH 100 também e do GARI 11 80. Olha só, tendo 1.000 cotas de cada um deles, você ia receber R$ 870 de dividendo por mês. Isso já seria um dinheirinho bem legal, né, pessoal? Agora, se você tivesse 10.000 cotas de cada um, você ia receber 5.700 todo mês. Com isso você já se aposentava, se não se aposentava já estava perto, né, pessoal? Mas me deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desses fundos, qual deles que você mais gostou. E também deixa o like aqui, se inscreve no canal que isso me ajuda demais. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.